Olá, minha querida, tudo bem com você? Espero encontrá-la bem. Hoje nós chegamos ao dia 1º de outubro, dia 274 de 365. Nossa leitura vai iniciar no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, seguindo até o capítulo 65, versículo 25. Depois nós seguimos para Filipenses, capítulo 2, versículos 19, até o capítulo 3, versículos 1. Depois nós vamos ler os Salmos 73 completo e fechamos em Provérbios, capítulo 24, versículos 13 e 14. E a palavra do Senhor nos diz assim em Isaías: Sobre as muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem um caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua promessa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Quem é este que vem de Edom, de Bozrá, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o meu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão, e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão ele mesmo os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um monte eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura no teu coração?
Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu saias ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopada de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas, por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó a descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do seu
do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não me atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus de verdade. A quem jurar na terra, jurará pelo Deus de verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora seguiremos para o livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19, seguindo até o capítulo 3, versículo 1. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu coração, o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Seguimos agora em Salmos, capítulo 73.
De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Finalizamos hoje com Provérbios capítulo 24, versículos 13 e 14. Meu filho, coma mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Amém, minha querida. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Eu sou a Cláudia, agradeço muito a sua companhia e te espero na próxima semana.